pessoal me pergunta sobre essa estratégia de lançamento que a gente desenvolveu aqui, que é a estratégia de lançamento do ROI 40X. Eu chamo de ROI 40X, porque foi o lançamento que nos deu o ROI 40X com essa estratégia, a primeira vez que a gente aplicou. E a partir de então, a gente colocou essa estratégia como nosso padrão de lançamento. Então, a partir de agora, a gente só faz lançamentos do estilo ROI 40X. Essa estratégia, ela é uma estratégia profundamente baseada em fundamentos. E isso é uma coisa que eu observo muito nesse nosso mundo de lançamentos, que muita gente faz lançamento sem entender muito bem os lançamentos, os fundamentos do lançamento. Então, acaba meio que seguindo aquele padrãozinho, seguindo fórmulas prontas que não necessariamente se aplicam para aquele expert, para aquele projeto, para aquela audiência, para aquele produto. Então, vamos dar um passo atrás, né? O que é o nosso objetivo aqui? É a gente formar empresas de lançamento, não somente lançadores, não somente estrategistas, que tem aí um monte de estratégia, conhece um monte da estratégia, mas não tem a base, não tem fundamento. Para a gente construir uma empresa, para a gente virar empresário digital, que é a nossa proposta aqui, a gente precisa entender os fundamentos, porque daí a gente vai aplicar esses fundamentos conforme faça ou não sentido. E é disso que eu vou falar hoje. Vou falar bastante de fundamento e vou falar especificamente como a gente aplicou esses fundamentos para formar essa estratégia do ROI 40X. Eu quero primeiro, para a gente começar essa conversa, eu quero mostrar os dados desses lançamentos para vocês entenderem de que a gente vai fazer um debriefing, então vamos olhar para os números desse debriefing, tá? A gente fez dois lançamentos, os dois primeiros lançamentos que a gente fez usando essa estratégia, foi o lançamento que a gente fez em outubro e outro que a gente fez em março esse ano. O lançamento de outubro foi o lançamento em que nós tivemos o nosso ROI 40X. Então, o que a gente investiu? Isso aqui eu ainda vou fazer uma live sobre métricas. Muita gente me pergunta sobre métricas, sobre que métricas eu acompanho, como que eu acompanho. Eu ainda quero fazer essa live. Para mim, isso era uma coisa que eu considerava super óbvia e dada e achava que todo mundo fazia, né? Como as coisas que são naturais pra gente. Até que eu tava conversando com um parceiro, enfim, e gente, eu percebi como o mundo e a maioria das pessoas tá atrás nessa questão de metrificação, de olhar para números, de como pensar o lançamento, porque a gente pensa o lançamento, a gente planeja os lançamentos a partir disso. Quem é aluno lá do Lançamento Sem Estresse e já chegou nas nossas aulas de planejamento financeiro, gente, isso tá lá, tá? Isso tá lá dentro. Então eu explico em detalhes como a gente faz tudo isso. Eu recomendo profundamente que vocês, se alguém tá aí já viu essas aulas, me dá um oi e me fala assim, eu vi, eu vou ficar muito feliz. E se vocês não viram e têm essa dor e sentem essa necessidade, querem entender um pouco melhor a lógica por trás dessas planilhas, enfim, assiste lá, tá tudo completíssimo lá. Vou trazer um pouquinho aqui de como, dessa visão. O que a gente faz? A gente sempre faz, sempre, em todos os lançamentos, a gente sempre faz uma previsão. E como que a gente faz essa previsão? Como que a gente projeta o que a gente vai realizar? Porque basicamente essa previsão tem como objetivo nos ajudar a tomar a decisão de investimento. Então eu faço uma projeção conservadora. Uma projeção que eu penso, no pior cenário, isso aqui vai acontecer. Então, vejam como está essa projeção aqui. Por que a gente previu um CPL, um custo por lead de R$8? Vamos lá. O que a gente tem como premissa aqui? O ticket. Depois vocês vão entender essa variação de ticket aqui, por que ela acontece. Mas a gente tem como premissa o ticket. E o quantas vendas eu quero fazer. Com base nisso, daí eu ponho a minha conversão histórica, uma média de conversão histórica, e um custo por lead conservador. O que significa um custo por lead conservador? Eu tenho meu histórico de custo por lead, e aí eu olho. O que é o pior cenário aqui? O que mudou no mundo? Eu sei, eu acompanho o tráfego, a gente acompanha o tráfego. CPM aumentou, tem algum evento, tem eleição, tem Copa, tem alguma coisa pegando aqui que vai afetar meu custo por lead? Então eu pego meu histórico. Ah, Ana, eu não tenho histórico de custo por lead, é meu primeiro lançamento. Eu tenho primeiros lançamentos com frequência. A gente tem base de mercado, a gente vai estimar de forma conservadora esses dois números, que é o custo por lead e conversão. Eu tenho histórico, mas faz tempo que eu lancei, tem alguma coisa muito excepcional. Se for colocar, vamos supor que eu tenho histórico de custo por lead sempre fica em R$2, R$3. Poxa, eu tenho uma eleição rolando, eu tenho um período de Black Friday rolando, eu vou botar mais do que, tá? R$4, vou botar R$5 para ser conservadora, ok? E eu tenho histórico de conversão que eu também vou avaliar, e aqui que entra muito a questão do fundamento, gente. O fundamento não é a gente pegar e aplicar aquilo assim, a conversão é 1%, vou botar 1%. Eu vou avaliar todo o contexto. Então eu tô com muito público frio, novo, entrando, que eu não tô aquecendo, ou não. Eu tô com uma puta demanda reprimida, porque eu não lanço esse negócio faz tempo. Eu vou avaliar o contexto. Isso é difícil, eu sei. Mas esse é o nosso papel, tá? É para isso que a gente vai ganhar dinheiro. Porque a gente vai avaliar os contextos. Já me empolguei. Mas vamos lá. A gente vai pegar, então, uma projeção conservadora de custo por lead, uma projeção conservadora de conversão. Então, eu vou pegar. Eu quero vender 143 mil. Bom, se eu tenho esse ticket médio aqui, eu preciso de 100 vendas para vender isso. Para ter 100 vendas, com uma conversão histórica de 2%, que lista que eu preciso ter? 5 mil?
2% de 5 mil é 100. Para fazer uma lista de 5 mil pessoas, quanto eu tenho que investir em tráfego de leads, considerando um CPL, que eu vou projetar do jeito que eu falei antes, de R$8. Eu vou investir R$5.000 para ter 5 mil. Tá certo essa conta? Tem que fazer. Deve estar certo a conta. Não tá fazendo muito sentido. Eu acho que ele tá fazendo a conta com base nesses 6 mil. Não tá certo. Mas enfim, a gente, na hora que fez essa conta, ela estava certa. Então, seria, digamos, R$10 de custo por lead. Seria. Não, seria. Gente, tá tudo errado isso aqui, tá? Tem alguma coisa errada aqui nessa conta. Mas a gente tava certa essa conta quando a gente fez. O que importa é que essa do realizado tá certo, tá? Só copiei aqui, não revisei, confesso, tá? Legal. Vamos olhar pro realizado. Por que a gente projetou R$8 de custo por lead aqui nesse lançamento? Porque a gente ia fazer um lançamento diferente só para público quente. A gente ia captar uma lista só de público quente. A gente não ia fazer CPL gravado. Eu tava projetando uma situação um pouco pior. A gente não ia fazer CPL ao vivo. A gente ia pegar... Vamos falar um pouco melhor dessa estratégia depois. Quem aí já ouviu falar do lançamento passariano? A gente ia fazer um lançamento passariano. E o lançamento passariano, como é que é? Ele, para quem não ouviu falar, né? Dando uma breve descrição aqui de como funciona o passariano. A gente pega um lançamento que a gente já fez no passado, aí a gente fala pro pessoal, gente, a gente vai abrir aqui inscrições para esse lançamento, tá? Para esse curso aqui, tá? Aí vai ter uma semana ali que tu vai ter um conteúdo para tu conhecer melhor esse curso, mas a gente tá abrindo inscrições para esse curso. Então faz a tua pré-inscrição nesse curso aqui. Então no passariano a gente faz tráfego para pré-inscrição no curso. Por isso que o custo por lead, ele é mais alto, porque tu não tá captando lead para um evento gratuito. Tu tá captando lead quente que já quer comprar o curso. E aí tu tem um custo por lead mais alto. Então a gente projetou para o lançamento passariano. Mas por analisando o contexto desse lançamento, analisando a temperatura de lead, os fundamentos, aquilo que eu tava falando, né, desse lançamento, a gente decidiu variar um pouco a estratégia e não fazer exatamente um pariano. E foi assim que surgiu o lançamento de ROI 40X, que eu vou trazer nessa aula. E aí, o que a gente teve com essa variação de estratégia, que na verdade a gente fez uma coisa bem diferente do passariano? A gente teve um custo abaixo do nosso histórico, de 1,69. A gente tinha um histórico de 2 e pouco. Foi 1,69. E a gente teve uma conversão que foi mais do que o dobro da projetada. Isso fez com que a gente tivesse uma lista de 3.100 pessoas, né? Tu vê que tanto tá errado esses 5 mil aqui, que a gente tava com um custo por lead maior, e aí ia ter uma lista bem menor, tá? Tá viajado, esse negócio tá errado aqui. Tem que olhar lá na planilha. Mas a gente teve um custo por lead bem mais baixo do que o projetado. E aí a gente teve uma lista que foi menor que a projetada. Tem que, enfim, depois eu vou olhar esses detalhes aqui. Aí a gente converteu o dobro. Então, a gente teve, com o mesmo investimento, um faturamento que foi muito maior do que a gente tinha projetado, ok? Com um custo por lead muito menor e uma conversão que foi o dobro do que a gente tinha projetado. E aí, a gente repetiu essa estratégia em março. E aí, eu também fiz uma projeção conservadora. Olhem aqui o que eu quero dizer agora com projeção conservadora. Aqui, a gente teve um custo por lead de 1,69. Mas eu ia aumentar a verba para tráfego. Eu investi aqui 5 mil em leads, eu investi 11, mais que o dobro, um pouquinho mais que o dobro. Certo? E aí, eu aumentei o custo por lead. Aqui tava 1,69, eu projetei 3. Ou seja, tô sendo bastante conservadora. Tô aumentando mais de R$1 o custo por lead aqui. E a gente teve uma conversão de 4,2. E aqui a gente tinha um público bem maior, mas a gente teve uma conversão eu projetei uma conversão de 4. E o que aconteceu na prática? A gente teve custo por lead. Isso que é a beleza de a gente ser conservadora. Porque o nosso custo por lead foi maior, sim, do que o anterior. Afinal, aumentamos o investimento. Mas foi menor do que a minha projeção. Então, a gente tinha projetado um cenário que a gente ia ter um ROAS de 20, eu falo de ROI 40X, mas é ROAS, vocês sabem disso, né? ROAS de 20, a gente tem um ROAS de praticamente 30. Então, a gente tem um cenário que tinha um ROAS de 40 e um de 30, com essa estratégia que eu vou apresentar para vocês agora. Ok? Então, esses são os números desses lançamentos. E depois a gente vai falar sobre por que escalar ou não, aumentar, já que a gente está tendo ROAS tão grandes, aumentar ou não esse investimento, por que a gente optou por ter esse investimento assim, tá? Então, eu vou falar os 5 pontos dessa estratégia, e não é copy, tá? É real. Se fosse copy, eu falaria que o quinto é o mais importante, mas não, o mais importante é o terceiro. O coração dessa estratégia é o terceiro ponto. Mas a estratégia tem 5, então eu vou falar os 5. Mas o coração da estratégia tá nesse terceiro ponto, é o grande fundamento aqui dessa estratégia, tá? Vamos falar, então, sobre o primeiro elemento dessa estratégia que eu gosto de trazer, que é... Vamos lá. Vou falar do primeiro lançamento que a gente fez, esse ROI 40X. Nesse primeiro lançamento, a Expert não queria lançar esse produto. Ela achava que não estava pronto, que o produto não estava legal, tarará, que não era legal vender o produto daquele jeito. E aí, o que a gente fez? A gente falou com ela, olha, fulana, eu assisti o produto. Então, é isso que eu falo, a gente ganha dinheiro, a gente avança porque a gente faz o trabalho, né? Então, eu assisti todo o curso da Expert, praticamente todo o curso, tô acabando ainda, porque é um curso longo. E eu falei pra ela, a gente tem um produto que gera valor e a gente tem uma audiência que tá pedindo. Então, e principalmente, mais do que tá pedindo, é que pode efetivamente se beneficiar dessa transformação. A gente tem muita audiência que chegou de tal e tal forma, a gente vendeu tal e tal produto. Essa audiência aqui é uma audiência que tu tá deixando de
melhorar a vida dessas pessoas se tu não der esse produto, e ela não vai encontrar esse produto em nenhum outro lugar. Então eu gosto de falar que o primeiro elemento dessa estratégia é o trato com o expert. Porque isso é uma grande dificuldade que eu vejo nesse nosso mercado. Que eu vejo coprodutores, lançadores terem, mas a gente tem essa dificuldade porque muitas vezes a gente tem uma visão, a gente enxerga uma coisa que o expert não está enxergando, porque afinal de contas a gente está no mercado, a gente está participando de masterminds, está aprendendo, está fazendo cursos, muito mais do que expert. Aqui tá uma habilidade que a gente como estrategista tem que ter, que é a habilidade de se relacionar de forma efetiva com o expert. Então a gente tem que entender o que motiva o expert, o que para o expert. Então essa expert, por exemplo, ela não queria lançar porque ela achou que o curso tava feio. Real, ela era realmente por isso, assim, ela quer regravar e tal, acho que o curso tá meio feio, tá meio antigo, ela fala lá da pandemia, não sei o quê. E a gente falou, fulana, o conteúdo que é o que importa. A gente entende que motiva ela e a gente sabe conversar com ela. E isso é uma coisa que tu vai aprender sabendo da importância de aprender isso e com a experiência, né? E então a gente sabe o que motiva ela. O que motiva ela? A transformação. De fato, real, genuinamente, gerar essa transformação. Ela entender que aquelas pessoas que estão lá, aquelas alunas precisam daquele conteúdo para evoluir na vida. De verdade, né? E eu fui por um caminho um pouco assim, não falei com essas palavras, tá? Eu não falei com essas palavras. Preste atenção que eu não falei com essas palavras. Mas falei algo do tipo assim, tu vai deixar a vaidade da beleza do conteúdo tá acima da transformação que tu pode gerar na vida dessas pessoas? Eu falei, gente, olha só, fulana, olha só, tu tem conteúdo incrível. Ok, ele não tá no formato mais legal, mas o que a gente pode fazer? Vamos talvez editar essas aulas, tirar as menções da pandemia, porque ela gravou durante a pandemia? Vamos de repente deixar uma carinha mais bonitinha? Vamos de repente fazer uma entradinha? Vamos de repente dar um tapa nessas aulas? Só que assim, e vender comunicando isso, né? Comunicando as questões do produto, mas possibilitando quem quiser e quem puder ter essa transformação, ter acesso a essa transformação que tenha. Então ela topou. E é por isso que eu falo que esse é o primeiro elemento, não diria nem da estratégia do ROI 40X, mas primeiro elemento para a gente ter esse resultado. Pensa que a gente teve 200 mil de venda e depois a gente repetiu o lançamento com o mesmo produto. E a gente teve 330 mil de vendas. Um lançamento que nem aconteceria se a gente fosse entrar nessa da Expert. Né? Em vez de falar, ok, eu não quero lançar, vou lavar minha mão, vou tirar minha responsabilidade do negócio, eu vou me responsabilizar pelo negócio e vou me responsabilizar, entender que a minha função também é mostrar para ela isso que eu estou enxergando. Então esse eu diria que é o primeiro elemento aqui que eu quero chamar a atenção nessa live. E aí, o que ela topou? Por isso que a gente investiu pouco nos 2 lançamentos, porque ela não quer escalar. Olha que coisa linda, né? Ela não quer escalar. E aí foi aí a negociação que a gente chegou. Então vamos investir 5 em um, vamos investir um pouco mais no outro, porque a gente viu que deu bom. Mas tudo bem, a gente coloca uma escala limitada, dadas essas questões que tu não tá gostando do produto. E foi isso. Foi uma arte de convencimento e de composição com os interesses nossos e da Expert. E aí a gente foi para uma segunda etapa, que daí que eu entro profundamente em fundamento de lançamento, em fundamento de estratégia digital, não vou falar nem só de lançamento, mas em fundamento de estratégia digital, tá? Então, se o primeiro elemento que eu queria trazer era a relação com o expert, o segundo elemento que eu quero trazer é a análise da temperatura da audiência. Isso aqui é tão importante, isso aqui faz tanta diferença, assim, entre vender zero ou estourar de vender no lançamento. É isso que faz a diferença. Porque sem audiência a gente não vende. A gente precisa de audiência para quem vender. E não só audiência, não só qualquer audiência, mas uma audiência que queira comprar. Uma audiência que esteja pronta para comprar. Então, por que eu falo de análise de temperatura da audiência? O que era a nossa ideia? Como eu falei, a ideia era a gente fazer um lançamento passariano, né, que vocês já devem ter ouvido falar nesse tipo de lançamento, que é só avisar para a audiência que já está quente, que a gente vai abrir a nova turma, disponibilizar os conteúdos de lançamentos passados, as gravações, enfim, e aí abrir carrinho, certo? Então, isso é um lançamento que costuma ter um ROI muito grande, efetivamente, costuma ter um custo de muito alto, mas uma conversão também bastante alta, porque tu vai pegar um público que só tá pronto, certo? Mas o que a gente percebeu? Esse lançamento é um lançamento que acontece de 6 em 6 meses, desse produto específico, tá? Porque por essa questão aí que o produto tá desse jeito. E aí requer uma dedicação maior da expert. E aí, a ideia era a gente fazer só esse lançamento passariano, e a gente pensou, gente, mas do último lançamento para agora, tem tanta audiência nova, tem tanta gente que pode, de novo, se beneficiar desse produto, que pode se beneficiar desse conhecimento, que pode ganhar e crescer com isso, que precisa disso na sua vida. E que não vai ver o valor se a gente só fizer um passariano simples. E se a gente fizer um híbrido aí? Porque também toda a premissa expert também não queria de aquela negociação inicial que eu comentei. Olha que interessante, né? Não sei se vocês sabem a história do nascimento do passariano, do lançamento passariano. Nasceu de uma necessidade. Esse lançamento ROI 40X também nasceu de uma necessidade a partir de um conhecimento do fundamento do lançamento. A expert não queria nem investir muito, nem uma turma muito grande, nem botar muita energia nesse lançamento. Então a gente fez todo um somebody love ali pra rolar o lançamento.
e rolar com um bom resultado do jeito que a gente queria a partir da disponibilidade do expert. Por isso que eu fico louca, gente, com esse povo que se mete em caixa, sabe? Que entra em caixa. Ah, não, você tem que fazer de tal jeito o conteúdo, você tem que fazer de tal jeito. Não pode falar do produto antes de abrir carrinho. Gente, não, as coisas não são assim, as coisas não são preto no branco. Isso aí é, falando com muita clareza aqui, o papai do nosso mercado, né, o tio Érico, eu entendo, ele tem que fazer escala, gente em alta escala ter resultado, então ele precisa botar as coisas numa caixa, as estratégias numa caixa. Porque daí tu vai em larga escala, algumas pessoas dentro que entram nessa caixa vai rolar e outras não vai rolar. Esse é o jogo. Agora, a gente que sabe disso, a gente tem que entender. Eu não quero ser os que não vai rolar. Se eu não quero ser os que não vai rolar, eu não vou entrar nessa caixa. Eu vou olhar para essa caixa, vou entender o fundamento dessa caixa que ele tá fazendo e vou ver o que cabe para mim e como fazer isso caber e fazer isso me dar o máximo de resultado, sabe? E isso é a maioria. Eu tenho experts, assim, com quem eu deixei de lançar, né, já no passado, e é muito engraçado, porque sempre que a gente deixa de lançar expert, dá um tempinho e o expert volta, vamos conversar de novo, porque a gente tem esse olhar que a maioria dos lançadores não tem, e esse pessoal, assim, agora eu tive semana passada, tá? Tive uma conversa com um antigo expert, que estava nos contando, eles estão com uma agência de lançamentos grande, que faz lançamentos grandes, e que quer botar eles nessa caixa, e ele assim, gente, mas não dá, porque eles falam pra fazer isso e aquilo, não faz sentido. Eu falo, realmente, eu concordo que não faz sentido. Mas é o que temos, porque o mercado olha para essas caixas e entra nessas caixas, tá? Eu tô falando tudo isso porque talvez muita gente aí que tá ouvindo essa live, com essas limitações da expert, eu quero lançar para pouca gente, eu não quero ter muito trabalho. A gente tem experts aqui que produzem muito pouco conteúdo e vendem muito. E talvez essas pessoas nem pegassem esse expert. Talvez se desentendesse com esses experts. Talvez brigasse. É isso que eu vou falar um pouco nessa live sobre experts, sabe? Gente, a gente precisa olhar pro que a gente tem, olhar pro que a gente resultado que a gente precisa e trabalhar com o que a gente tem. Se o que eu tenho é isso, como que eu, como estrategista, que tô aqui com o papel de pensar um negócio, vou fazer para ter um bom resultado nessas condições, certo? É a gente parar, olhar o que a gente tem. Eu tenho a geladeira ali, eu tenho um tomate, 2 ovos e um pão. O que eu vou fazer de almoço? Tem um almoço aí. É isso. Então, gente, o que a gente fez? A partir dessas premissas, a gente olhou para a temperatura dos leads. A gente olhou, gente, muito bem. Eu tô aqui fim de fazer um passariano porque as condições que o expert me dá. Mas eu tenho muita gente aqui nessa audiência que pode se beneficiar desse conteúdo, que pode se beneficiar desse produto, que pode crescer com esse produto e que não sabe do que se trata, que se eu só fizer um passariano não vai nem se interessar por assistir aquele conteúdo, que talvez não assista muito conteúdo de aquecimento que a gente tinha, eram 7 lives. Eram 4 lives de PPL, mais 3 de pré-lançamento. E conteúdos muito densos, e cada live tinha 2 horas. E eu comecei a ficar efetivamente angustiada. Porque eu pensei, cara, as pessoas não tem um puta conteúdo rico, as pessoas não vão assistir isso, as pessoas não vão interessar, saber que aquilo é para elas. Então vamos fazer uma coisa um pouco diferente? Vamos fazer um misto? Vamos fazer um puro passariano. A gente pode fazer o fundamento passariano, que é não ter coisa ao vivo. Mas vamos fazer uma coisa para as pessoas terem consciência de que conteúdo rico é esse, de que transformação é essa, de que dor é essa que elas têm e que esse conteúdo esse curso aí pode resolver. O segundo ponto eu vou passar pro terceiro, mas voltando pro segundo. A gente olhou para a temperatura da audiência, a gente percebeu que tinha muita audiência nova que tinha chegado desde o último lançamento e que essa audiência não tinha aquela consciência. Então a gente desenhou uma estratégia pensando, eu preciso elevar a consciência desta audiência. Não tô com uma audiência super quente querendo esse produto. Não é um produto que eu lancei há 2 meses. É um produto que eu lancei há 6 meses. Então não basta eu só abrir carrinho e avisar que eu abri. Eu preciso elevar a consciência. Eu preciso trazer todo esse povo novo que chegou a ter desejo, a desejar esse produto. Ok? Então, a partir disso, nós fomos para o terceiro ponto, que é desenhar essa estratégia. E aqui, gente, esse é o terceiro ponto que eu falo que virou o jogo. Que eu falo que foi o que é aqui que é o coração, tá? Aqui que é o coração dessa estratégia de ROI 40x e que é o que a gente está buscando aplicar em todos os nossos lançamentos a partir de então. A forma como a gente aqueceu essa audiência. Vamos lá. Vamos dar um passo atrás. O que é um lançamento? O que é um lançamento? Se você tivesse que responder isso, o que você responderia? Se te perguntassem o que é, afinal, um lançamento? Um lançamento é uma grande jornada de aquecimento da audiência. É isso que é um lançamento. Então, a gente está chamando pessoas de público frio para um evento, com uma chamada forte aí, que faz ela querer se inscrever, gratuito.
Aí, nesse evento gratuito, o que a gente faz? A gente eleva a consciência da audiência de uma forma que ela entenda que a dor que ela tem solução. Uma solução que ela não tinha pensado ainda. É uma coisa, gente, a gente abre a cabeça dela para um mundo novo. Tem todo esse mundo que eu não sabia que existia. Tem essas coisas, uau! E a gente fala, ó, e eu consigo te ajudar com isso. Eu consigo te trazer daqui para essa dor, para essa solução aqui. Então é uma jornada de elevação de consciência, de talvez até inconsciente da dor. A gente vai trazer algum sintoma que ela tem na vida dela, alguma coisa que acontece na vida dela que ela nem sabe que tem uma dor aí mais profunda por trás. A gente vai trazer consciência dessa dor, vai trazer consciência então do problema, daí a gente vai trazer a consciência da solução, que tem que ser uma coisa única, não pode ser mais do mesmo. E daí a gente vai trazer consciência do produto e vai vender para essa galera esse produto. Isso que é um lançamento, ok? E como que a gente faz isso geralmente? Bom, aí surgem as milhares de estratégias, né? Aí divide em PPL, PLL, pré-lançamento e lançamento. Aí no pré-lançamento a gente faz distribuição de conteúdo. Hoje em dia tem 1 milhão de estratégias, a distribuição turbo, tem o corredor polonês, que é justamente uma distribuição de conteúdo voltada para elevação de consciência dessa audiência, né? Para elas chegarem no lançamento já mais prontas. Aí tem o lançamento, que é aquele caldeirão de construção de consciência que resulta na abertura de carrinho. Esse que é um lançamento. Isso que é o fundamento de um lançamento, gente. Lançamento resumido. Isso é um lançamento. E aí, o que a gente pensou? A gente pensou, gente, tem esse conteúdo tão denso, tão profundo, tão bom. E daí eu vou contar. Que a pessoa vá lá e abra o vídeo pra assistir isso, que daí é isso que o pessoal faz em lançamento. É isso que a maioria dos lançamentos é. Assista o vídeo, assista a aula. A aula é sobre isso. Ah, você assistiu a aula? Ó, você tá perdendo. Daí dá uma sacada da aula. Você vai descobrir tal coisa. Mas para efetivamente consumir o conteúdo de aquecimento, a pessoa precisa assistir a toda a aula. E eu pensei, não, o padrão de consumo, o padrão de consumo de informação pós-pandemia mudou tanto. As pessoas não estão mais com um saco para assistir 2 horas de live, que dirá 7 lives de 2 horas. Quer dizer, um público mais quente, um público mais pronto, até pode ser que assista. Vai assistir. Isso é o fundamento de um lançamento, né? As pessoas até vão assistir. Agora, muito mais gente é a coisa do comparecimento, a dor do comparecimento, certo? Muito mais gente não vai do que vai assistir. E aí a gente pensou, como fazer? O que é o fundamento? O fundamento não é a pessoa assistir um vídeo. O fundamento é a pessoa elevar o nível de consciência. O fundamento é a pessoa ser aquecida, ficar pronta para querer comprar aquele produto. Por que eu preciso fazer isso em vídeo? Por que eu só posso fazer isso em vídeo? Quem sabe a gente amplia os nossos pontos de contato da lead com o conteúdo em si. E não só com a chamada para o vídeo. Entende a diferença? Vocês nunca mandam o conteúdo do e-mail, vocês mandam a chamada para o CPL, a chamada para o webinário semente, a chamada. Faz remarketing, está no ar. O que a gente fez? A gente fez um aquecimento multicanal. Então, eu fiz questão de eu fazer isso pela primeira vez, depois agora minha equipe de copy faz isso. Mas então eu assisti as 14 horas de vídeo, então 2 horas de cada uma das 7 lives, né? E fui lá e transcrevi efetivamente o que estava naquela live. Transcrevi e depois transformei isso em e-mail. Isso foi por e-mail. O conteúdo foi por e-mail, não foi chamada. Foi o conteúdo da live. Foi por e-mail. Os e-mails gigantes. A gente pegou e colocou esse conteúdo PDF. PDF bonitinho e tal. A gente pegou, transformou esse e-mail num PDF bonitinho para mandar por WhatsApp. Aí a gente captou leads para esse lançamento. A gente deu um nome de um evento, em vez de fazer que nem o Passariano, que a gente só chama para pré-inscrição, a gente chamou efetivamente para um evento. No primeiro lançamento, a gente chamou aquecimento para o curso tal. No segundo lançamento, a gente chamou de outra coisa, mas a gente deixou claro, a gente não falou que era aquecimento, a gente chamou de eu não me lembro nem o nome do evento que a gente deu, nem vou falar aqui, mas a gente deu um nome efetivamente pro evento e depois botou a tagline, aquecimento para o curso tal, porque daí desde o início a gente estava fazendo esse seeding, que é uma coisa também que eu não concordo com as estratégias de lançamento atual aí de esconder que tem curso sendo vendido. Gente, tem que fazer seeding, tem que deixar o povo pronto para comprar, tá? No Passariano, não lembro se no Passariano padrão a gente fala no preço, acho que não. Mas até o preço a gente fala aqui, tá? Então, a gente criou esse evento e captou lead para esse evento. Naquele primeiro lançamento era aquecimento do curso tal, no segundo era o nome de fato do evento. E aí, para os inscritos, o que a gente fez? Vamos lá, não só para os inscritos, mas também para toda a lista de e-mails da Expert e no orgânico, via feed e via stories no Instagram e via remarketing, estilo de corredor polonês, tá? O que a gente fez? E para os inscritos do lançamento, no grupo de WhatsApp do lançamento. A gente não fez isso em todos os grupos de WhatsApp da Expert. A gente convidou os outros grupos a se inscreverem no lançamento, como a gente sempre faz, e fez só nos grupos de inscritos, porque era muito conteúdo, muito denso para mandar geral, assim, para todos os grupos, né? Pelo WhatsApp, que é um canal tão invasivo. Então, só para quem tinha optado por receber aquilo que a gente mandou por WhatsApp. A gente mandou o quê? No e-mail, a gente mandou o conteúdo de cada uma das 7 lives. No WhatsApp,
o PDF de cada uma das 7 lives. No remarketing, a gente fez carrosséis com o conteúdo. Carrosséis e vídeos com o conteúdo de cada uma das lives. E a gente impulsionou. A gente impulsionou para os inscritos no lançamento o conteúdo. No feed, a Expert postou o conteúdo. Nos stories, ela ficava falando conteúdo, respondendo caixinha de conteúdo, sobre o conteúdo. Então, a gente fez, olha só, como a gente potencializou a mensagem do lançamento. Em vez de só, gente, tem um evento aí, participe do evento. Eu vou falar isso no evento. Vou falar como você pode ter tal resultado no evento. Participe. Ela não tá no ar, eu falei tal coisa, vai lá assistir. Ficar mandando pro vídeo, eu mandei conteúdo, a pessoa não quis assistir vídeo, abriu o PDF, olhou o PDF, abriu o e-mail, olhou o e-mail, tá lá nos stories, tá vendo o que a Expert tá falando. Então, gente, por que eu preciso aquecer as pessoas só num vídeo? Por que eu não posso aquecer dessas outras formas? Aquecemos dessas outras formas. Então, a gente fez um aquecimento, assim, gigante da galera. E aí, as pessoas ficaram loucas. As pessoas respondiam o e-mail. As pessoas mandavam direct pra Expert. Fulana, nossa, eu recebi um e-mail teu hoje de manhã, gigante, e eu li, nossa, que coisa mais incrível, quanto valor tu gerou pra mim, as pessoas ficaram muito gratas, as pessoas começaram a falar, eu ficava todos os dias esperando chegar aquele e-mail enorme, como fez diferença pra mim esses dias, então foram 2 semanas, né, uma semana com os primeiros 4 vídeos de PPL, e uma semana com os vídeos de pré-lançamento, e esse foi o terceiro ponto da nossa estratégia de ROI 40x, que eu acredito profundamente que é aí que tá o pulo do gato, tá? O resto foi, não vou dizer que foi firula, o resto é importante, o resto são outros detalhes. Agora, isso aqui é o coração da estratégia ROI 40x. É entender que o aquecimento, que essa jornada de aquecimento, que é o que um lançamento é, ela não precisa, essa jornada de elevação de consciência, que é o que faz um lançamento, não precisa ser só por vídeo. Quanto mais pontos de contato a gente tiver com os leads, e quanto mais a gente fizer isso dentro desses pontos de contato, mais os leads vão estar conscientes e mais gente vai estar pronto para comprar o nosso produto lá no final da jornada. Então aqui é o nosso grande pulo do gato do ROI 40x. Muito bem, os outros 2 pontos que a gente fez nesses 2 lançamentos, que eu acredito que contribuíram bastante para esse resultado também, tá? Então essa Expert, ela não fez vídeos ao vivo nesse lançamento, os vídeos foram todos gravados de lançamentos anteriores. Então, a gente pegou aquele vídeo gravado e fez isso que eu falei, transformou em e-mail, transformou em WhatsApp, etc, em carrossel, papapá. Mas a gente queria ter um ponto de contato da Expert mais próximo da audiência para trazer a experiência do curso. Quem aí é versado em fórmula de lançamento e sabe que o CPL3 é por uma degustação do produto, né? O CPL3 da fórmula de lançamento tradicional é uma espécie de degustação do produto. Então a gente quis fazer isso, a gente quis trazer uma experiência do produto que fosse trazer uma proximidade com o expert e também ajudar na quebra de objeção pré-abertura de carrinho. Então o que a gente fez? A gente fez uma live, um Zoom com o expert, que foi uma coisa escassa nesse contexto, porque tudo era gravado. Mas daí a gente fez um Zoom com o expert, porque ia trazer essa proximidade, para ser essa experiência do produto. A gente fez esse Zoom, o expert entrou no Zoom, o carrinho abria na segunda-feira, não me lembro exatamente os dias, mas se eu não me engano foi isso, abriu o carrinho na segunda-feira, e no domingo a gente fez esse Zoom com o expert, em que a expert fez uma espécie de degustação do curso, fala um pouco como ia funcionar e quebrou objeções. A gente levantou as principais, a gente falou que ia ser uma live de perguntas e respostas da semana XYZ, e a gente mapeou algumas objeções para ela responder ao vivo, e também ela respondeu objeções, perguntas, né, da audiência ali ao vivo sobre o conteúdo da semana e sobre o curso. E a gente bateu muito forte nessa live. Pensem que nesse Zoom tá quem tá pronto, quem tá mais quente. Esse é o momento mais fundo de funil que a gente vai ter. Então a gente bateu forte na escassez do primeiro dia nessa aí. A gente tem sempre bônus tsunami, né, que é o bônus de ação rápida do primeiro dia. A gente sempre trabalha esse tipo de bônus porque faz muita diferença no resultado do lançamento. A gente não tem lançamento sem bônus de ação rápida. E aí a gente bateu muito nisso, a gente bateu muito, entra na lista VIP, porque daí na lista VIP tu vai receber acesso antes, recebendo acesso antes tu tem tal benefício. Se tu vai te inscrever, tu tá certo, vai te inscrever, te inscreve no primeiro dia. Tu tem dúvida que tu vai te inscrever, tu tá cogitando, te inscreve, qualquer coisa tu pede reembolso. Mas não deixa passar essa oportunidade do primeiro dia. Então a gente bateu forte nessa escassez e quebrou muita objeção aí nesse Zoom que a gente fez, ok? Então aqui não tem nada de outro mundo, isso é uma coisa que o pessoal faz e que a gente fez também aqui. Como eu falei, né? Pra mim o pulo do gato desse lançamento está no ponto 3. Muito bem, além desse ponto 4 dessa live no Zoom, o último ponto aqui, carrinho aberto, a estratégia de carrinho aberto, que também não é específica desse tipo de lançamento, mas não, a gente não pode negligenciar a nossa estratégia de carrinho aberto. O que a gente fez na estratégia de carrinho aberto? A gente fez escassez forte. O que significa escassez forte? A gente tinha 4 dias só de carrinho aberto. Eu falei errado. Eu falei que foi domingo e que a gente abriu o segundo, não. A gente abriu na sexta, foi isso. A gente fez esse Zoom aí na quinta.
A gente fez esse zoom na quinta, a gente abriu o carrinho sexta, sábado, domingo e segunda. A gente fechou na segunda, tá? A gente não gosta de fechar no fim de semana, porque o pessoal tá com menos atenção e tal. Então a gente abriu sexta e fechou segunda e fez essa live na quinta, que é um dia melhor também do que domingo aqui pra essa expert, pra esse projeto, tá? De novo, avaliando o contexto, né? Avaliando a situação concreta. Não tô falando que todo mundo aqui tem que fazer isso. Isso foi o caso concreto que a gente tinha com as condições que a gente tinha. Então a gente fez 4 dias de carrinho aberto e a gente tinha um elemento de escassez em todos os dias, tá? Então no primeiro dia a gente tinha bônus exclusivos para os inscritos no primeiro dia, até a meia-noite do primeiro dia. No segundo dia, a gente não tinha um bônus específico daquele dia, mas a gente, efetivamente, nesse curso, não era mentira, a gente tem vagas limitadas, porque a Expert não queria vender, sei lá, 1000 cursos. Se chegar assim, 400, 500, ela ia barrar, por conta daquela questão que eu falei aqui no início dessa live, né, que o curso tava feio, não sei o que, não sei o que. Que ela precisa regravar. Então, a gente bateu nessa escassez de vagas. X% das vagas preenchidas, com total integridade também, com verdade. No terceiro dia, que era domingo, era o último dia do desconto. E aí a gente faz uma estratégia aqui, que a gente fala, último dia, não, esse é um outro lançamento que a gente faz assim. Esse outro lançamento a gente fala que é o último dia, fecha o carrinho e depois faz uma reabertura relâmpago na segunda ou terça. É uma outra estratégia de escassez que a gente usa. Nesse a gente não fez isso. Nesse a gente fez o último dia de desconto, então o curso é 1.997, até o terceiro dia a gente fez por 1.497, então aqui tem um pico de vendas legal, primeiro e terceiro dia tem picos de venda aqui grandes nesse lançamento, mas tem vendas significativas no segundo, porque a gente tá batendo nessa escassez, e no último dia, o último dia de inscrição aberta efetivamente, então tem algumas, é o menor dia de venda, mas ainda tem algumas vendas de alguns retardatários, até porque a gente costuma abrir por desconto, às vezes algumas pessoas pedem para segurar por conta de cartão, tá? E a gente abre essa negociação no 1 a 1, tá? Então, gente, a gente fez essa escassez forte, o que fez com que a gente tivesse todos os dias vendas, né? A gente não fica um dia sem vender nesse lançamento. Além disso, a gente trabalhou chuva de depoimento, aquela coisa mais clássica, né? Então, chuva de depoimentos de transformação em todos os canais que a gente tava, as pessoas estavam acostumadas a abrir os canais, abrir e-mail, abrir WhatsApp, as pessoas estavam esperando aquele conteúdo, porque a gente gerou muito valor. Então, quando a gente começou a mandar conteúdo de venda, não caiu tanto assim, as pessoas estavam consumindo aquele conteúdo de venda. Então, a gente mandava um conteúdo de venda interessante, o conteúdo de transformação, a gente falava as histórias das alunas, a gente falava sempre chuva de quebra de objeção, dor e ganho, né? O que a pessoa vai ganhar, qual é a dor, a gente trabalhava muito as dores. E aí, o conteúdo voltado para aquele canal. Então, o conteúdo de e-mail, a gente mandava menos e-mails, mais compridos. Por WhatsApp, a gente mandava um monte de WhatsApp. Então, um e-mail mais comprido, a gente cortava em 3 mensagens de WhatsApp. Que uma a gente mandava às 8 da manhã, outras 10, outra ao meio-dia, digamos. Então, a gente foi fazendo esse jogo aqui no carrinho para capitalizar tudo aquilo que a gente tinha plantado no período de pré-lançamento. Essa é a nossa estratégia completa do lançamento, que eu tô chamando de lançamento ROI 40X. E o coração dessa estratégia, não se enganem, tá? O coração dessa estratégia é o nosso ponto 3, que é entender que um lançamento é uma jornada de aquecimento, que a gente não precisa se restringir ao conteúdo de um vídeo. A gente pode trazer esse conteúdo por outros canais. Sempre com contexto, não é do nada. A gente fala, nos próximos dias a gente vai mandar conteúdo falando de tal e tal coisa. E aí a gente teve esses resultados incríveis e muito expressivos, tá? Eu quero trazer a resposta para uma pergunta que ainda não foi feita, mas que talvez esteja na cabeça de vocês, que é: e a escala? Se tá dando um resultado tão bom, por que não escalar? Bom, aqui a gente está falando de uma situação específica, de uma expert que tem uma limitação específica para isso, que ela não quer escalar o produto da forma como ela tá, ok? Agora, isso é um produto passível, é um formato que eu entendo que é muito mais passível de escala do que os outros formatos de lançamento. Afinal, a gente está aquecendo mais. Mesmo que a gente trouxer uma audiência mais fria, a gente está aquecendo mais essa audiência. Então, cabe muito para uma audiência mais fria, cabe muito para uma situação de escala. O que a gente fez aqui foi, a gente plantou muito entre lançamentos. A Expert cresceu bastante, a gente plantou conteúdo, a gente plantou distribuição, a gente plantou aquecimento de audiência entre lançamentos. Então, a gente chegou agora e entendeu que era hora de colher. Então, a gente entendeu que a gente podia investir menos e alcançar todo aquele povo quente que estava lá. A ideia aqui de não investir mais foi a crescer. Foi porque a gente estava mais voltado para atingir o público quente que estava lá do que para efetivamente captar novo público frio. E eu gosto muito dessa visão de lançamento, de construir público, aquecer público, e no lançamento a gente vende para quem já está pronto. Agora, efetivamente, se a gente quer escala, se a gente quer crescer mais, esses múltiplos de ROI aí, ROI 30x, ROI 40x, são ROIs que são para investimentos menores. E eu tô falando aqui de lançamentos de mais de 300 mil. Então, menores até por ali, né, gente? Menores
menores até por ali. Agora, isso aqui poderia facilmente ser um lançamento de 1 milhão, se a gente tivesse investido mais, se a gente estivesse preparado para isso. Ok? Muito bem. Como de costume, eu vou agora no final fazer uma recomendação de livro. Eu vou fazer uma recomendação de um livro diferente dessa vez. Costumo recomendar livros mais técnicos, eu diria. E nesse fim de semana eu fui viajar e eu ouvi um audiobook. Eu vi 2 audiobooks, na verdade, que foram audiobooks maravilhosos e que acho que é legal a gente ter uma variação de estímulo também, tá? São tipos de livro que eu não costumo consumir, mas que eu gostei de ter consumido. São 2 livros que eu li que eu ouvi em audiobook nesse fim de semana. Um é A Ciência para Ficar Rico, do início dos anos 20, 1910, se eu não me engano, o livro. E o outro é Os Segredos da Mente Milionária. São 2 livros que são na mesma linha, que são bem de mentalidade, e de mentalidade voltada para essa questão de construção de riqueza. Foram livros incríveis, que eu adorei. A gente já, aqui, né, eu vi com o meu sócio marido, e a gente já recalibrou várias coisas aqui. A gente já tá bem alinhado, né? Que bom. Já vimos que estamos bem alinhados com essa visão, com essa atuação, mas recalibramos algumas coisas e são livros e conteúdos aí muito legais. E a gente ainda tem essa facilidade de consumir audiobook. Eu fui no Spotify, coloquei o nome do livro e tem o audiobook inteiro lá. É uma coisa maravilhosa, porque daí a gente consegue consumir mais livros, né? Eu adoro ler meu livrinho ali, mas também é muito bom a gente poder aproveitar a viagem, o tempo no carro pra gente consumir conteúdos valiosos. E é um ótimo uso do nosso tempo ocioso aí.